Mas então, assim, o que não é a comunicação? Então eu estava dando um exemplo aqui, que é o seguinte, ó, a pessoa diz assim, ó, e aí, você falou pro fulano o que é para ele fazer? Ele falou assim, ah, falei. E às vezes a pessoa tem a ideia, a pessoa tem a percepção, ele tem a concepção de que se ele falou, beleza, eu comuniquei. Tá, mas você falou lá para a pessoa, não, eu falei. Você comunicou para ela, não, comuniquei. E daí quando vai se averiguar, né, vai se tirar a prova dos novos ali, se realmente a pessoa falou, aquela informação chegou com clareza, aí vai tirar a satisfação, né? E o fulano falou para você que era para você fazer o trabalho assim, 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 assim. Ah, cara, ele falou ali para mim, mas eu não entendi. Aí que está a chave da compreensão do conceito de comunicação. Aqui já dá para se tirar a conclusão do seguinte: só há verdadeiramente e de fato a comunicação quando existe a compreensão daquilo que se está comunicando. Se não houver compreensão daquilo que se está informando, daquela informação que está sendo transmitida, não houve efetivamente a comunicação. Quando existe a compreensão da mensagem que foi transmitida, da mensagem que foi informada. Do contrário, não houve a comunicação. Então a pessoa tende a dizer o seguinte: ah, mas eu falei, ah, mas eu avisei. Então, não basta somente isso. Quando você compartilha uma informação, você como líder, você precisa sempre se certificar de que aquela informação foi compreendida. Quando a informação é compreendida, aí sim você pode dizer que houve comunicação. Do contrário, não houve a comunicação. Ou, se houve a comunicação, pode ser que tenha acontecido um fenômeno que a gente chama de ruído, né? Ruído na comunicação. O que é o ruído na comunicação? É quando existe alguma interferência que impossibilita a compreensão. Imagina então se você está querendo ouvir alguma coisa e está tendo assim sons paralelos, né? Barulhos paralelos que te impedem de compreender aquilo que você está tentando prestar atenção. E isso acontece, né, quando tem ruídos, literalmente, né, ruídos sonoros que estão te impossibilitando de ouvir. Só que tem uma outra forma de ruído que é assim, ó. Se eu utilizo, por exemplo, uma linguagem que o meu interlocutor não compreende, se eu uso uma terminologia, se eu uso uma forma de me expressar que o meu interlocutor não compreende, nesse caso está havendo ruído na comunicação. Então, se eu vou me referir a um equipamento, se eu vou me referir a algum processo que eu conheço por um nome e ele conhece por outro, pode ser que haja um ruído aí na comunicação, né? Então, se eu falar assim, por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem grosseiro, assim, de repente na construção civil, eu falo assim, ó, leva o pé de cabra lá pro pedreiro, leva o pé de cabra pro mestre de obra. Eu vou citar isso aqui, gente, por favor, é só um exemplo hipotético, né? Então, digamos que aquela pessoa, aquele empregado, aquele profissional, aquele liderado, não conhece essa ferramenta pé de cabra como pé de cabra. Ele conhece por outro nome. Sabe-se lá que outro nome ele dá. Ele conhece por alavanca. Sei lá, eu estou dando só um exemplo hipotético. Então vai passar 1 hora, 2 horas, daqui a pouco, você não falou pro cara me trazer o pé de cabra? Não, eu falei, não, vai lá e pede. Eu falei para ele levar o pé de cabra. Mas aí ele não soube, não entendeu ao que você estava se referindo e acabou não levando a ferramenta lá pro outro. E daí o que aconteceu isso aí? Houve um ruído na comunicação. Por quê? Porque você usou uma linguagem se referindo a uma ferramenta que o teu interlocutor não conhece por aquela ferramenta. Então você tem que haver um alinhamento aí, né? Um alinhamento semântico, né? Um alinhamento significativo. Para quê? Para que quando você se referir àquela ferramenta, você se certifique de que você sabe o que é um pé de cabra. Aí ele vai dizer, não. Aí você vai falar, é uma ferramenta assim, assim. Ah, tá, é alavanca. Aí, só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que é esse o nome, o mais certo ou o errado, nada. Ah, é para levar a alavanca? Não, beleza, a alavanca pode deixar que eu levo lá. Daí tu já vai se ligar. Ah, ele conhece pé de cabra como alavanca. Beleza, então eu vou, quando eu for me reportar a ele de novo. Então, tanto quanto quando você se referir a pé de cabra, ele já vai saber que se refere a alavanca. E quando ele for falar com você e falar de alavanca, você também vai entender que estão se referindo ao pé de cabra. Gente, isso aqui é um exemplo simples, é um exemplo simbólico, mas só para você entender assim, que o ruído na comunicação não é somente quando tem um barulho, que claro, o barulho em si também configura o ruído na comunicação, porque ele gera uma dificuldade para compreender a mensagem. Mas de outra forma também, então a linguagem, a forma como a pessoa está se expressando, porque assim, a comunicação não se configura e não se caracteriza somente pela verbalização, né? Quando você está verbalizando. Ela se configura também pela tua postura corporal, pelos teus gestos, né, pela tua expressão facial. Então tem que haver uma congruência aí, né? Então quando não existe essa congruência, existe aí um ruído também que está acontecendo na comunicação. Meio que o teu corpo, né, as tuas expressões faciais, elas têm que estar em congruência, elas têm que estar em harmonia com aquilo que você está comunicando. Vou citar